TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, começa agora na TV Fortaleza o programa Direito. No encontro de hoje, a gente volta a abordar a Lei 11.340 de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A legislação que visa proteger a mulher da violência doméstica e familiar e ganhou este nome devido à luta da farmacêutica Maria da Penha para ver seu agressor condenado. Hoje falaremos sobre um assunto e participa conosco o vereador Evaldo Costa, do PRB, que vai apresentar 4 de seus projetos de sua autoria relacionados ao tema, que também tramitam na casa. A gente recebe também o professor da UFC, José Raimundo Carvalho, que tem uma ampla pesquisa na área e vai trazer mais informações para a gente. A lei serve para todas as pessoas que se identificam com o sexo feminino, hétero e homossexuais. Isto quer dizer que as mulheres trans também estão inclusas igualmente. A vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente o marido ou o companheiro, pode ser um parente ou uma pessoa do seu convívio. A Lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de agressão física. Também estão previstos as situações de violência psicológica, como afastamento dos amigos, familiares, ofensas, distribuição e objetos como documentos, difamação, inclusive calúnia. A gente falou um pouco sobre do que está relacionado à Lei Maria da Penha, mas o foco hoje da gente é exatamente conversar com o vereador Evaldo Costa, que vai falar sobre os seus projetos, assim como conhecer essa ampla pesquisa que o professor tem na área. Bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite. Sejam bem-vindos, ao programa É Direito. Eu gostaria, professor, de começar com o senhor. A gente costuma sempre perguntar ao vereador de onde nasceu a iniciativa, qual o ponto de partida para essas propostas que geram esses projetos que tramitam e se tornam futuramente leis. E a gente sabe que muitas das pesquisas dele, muitos dos assuntos que ele pesquisou e que ele procurou estudar sobre essas questões para que fossem desenvolvidos esses projetos, entre eles está as pesquisas que o senhor relacionou, estudou e hoje tem aí apresentando e procurando mostrar para as pessoas soluções, inclusive disso. Então, por favor, fala para a gente como foi que tudo isso começou. Também queria agradecer ao vereador por ter essa oportunidade. Então, como é que surgiu isso? Na verdade, eu gosto sempre de dizer, isso foi um grande desafio colocado pela própria Maria da Penha, isso foi aproximadamente em 2015, 2014, 2015, eu fui conversar com ela e ela me colocou um desafio que era exatamente tentar ver o que é que a Universidade Federal do Ceará poderia fazer para a visão da Maria da Penha, já que nós estávamos próximo de completar 10 anos dessa lei. Então isso foi um grande desafio. Por quê? Porque como cientista, que eu sou pesquisador da Universidade Federal do Ceará e trabalho há muito tempo, o nosso grande desafio é o quê? É tornar nossas ideias, tornar nossas pesquisas, principalmente na área social, econômica, em algo que realmente seja aplicável, algo que realmente mude, A gente tem, infelizmente, uma crise, principalmente na área de ciências sociais e aplicadas, que eu às vezes gosto de chamar, os meus colegas às vezes não gostam muito, mas eu gosto de chamar de pesquisa de prateleira, Então, eu sempre gostei de fazer esse tipo de pesquisa. Então, o desafio da Maria da Penha foi o quê? Vamos fazer uma grande pesquisa. Eu disse para ela, Dona Penha, uma grande pesquisa tem que passar pelo quê? Por um grande desenvolvimento de uma grande base de dados, que o Brasil, infelizmente, tem esse primeiro problema. Nós não temos informações precisas, tempestivas, metodologicamente bem coletadas. Então, o grande desafio, e que é realmente o fundamento desse projeto, que é o PCS-VDF Mulher, que é a pesquisa de condições socioeconômicas e violência doméstica e familiar contra a mulher, é um nome muito grande, mas ele pretende realmente servir essa causa que é muito grande. Ele basicamente é uma grande base de dados que reflete uma visão interdisciplinar, economia, sociologia, direito, criminologia, antropologia. Então nós coletamos uma base de dados, são mais de 10 mil mulheres em todo o Nordeste brasileiro que estão sendo seguidas. Então essa é a grande pesquisa, isso já gerou vários relatórios, vários artigos, inclusive nós tivemos recentemente um artigo aceito numa das maiores revistas internacionais
na área, e eu acho que o relatório ao que o vereador se refere ultimamente é um relatório que a gente tentou relacionar violência doméstica com o mercado de trabalho da mulher. Então, eu acho que essa é a primeira grande visão que eu gostaria de dar para a gente começar essa grande conversa, esse grande debate com o vereador. Com certeza. Vereador Evaldo Costa, né, obrigada por sua participação aqui. O nosso primeiro contato dentro do programa Direito de Muitos, porque afinal de contas, o senhor que entrou nessa última candidatura, está na casa há um ano e pouco, menos de 2 anos, mas que tem trabalhado intensamente, principalmente dessa área. A gente que acompanha, né, as sessões plenárias sabe. Então, a gente separou alguns dos seus projetos, como bem disse, e dentro dessa ideia, antes que a gente falasse sobre isso, eu gostaria de lhe perguntar por que dessa atenção especial com essa questão da violência contra a mulher. Karine, professor, você também telespectador que acompanha através da TV Fortaleza, na realidade, quando eu fui eleito, né, aqui mesmo, né, na casa, no plenário da casa, me intitularam como da bancada da bala. Isso por quê? Porque eu apresento há muito tempo programa policial. Só que eu não me considero da bancada da bala. Me considero um vereador de Fortaleza que vem para lutar por várias áreas, né? Inclusive essa temática de violência contra a mulher, tá certo? E nós, tanto é que a prova que nós temos projetos de todos os tipos. Por exemplo, esses 4 projetos que eu dei entrada aqui, projeto de indicação e projeto de lei, são projetos baseados geralmente nas pesquisas feitas, né, pelo UFC. Eu não sabia que era o professor aqui, para mim realmente foi uma grande surpresa, entendeu? Mas a minha equipe está bastante antenada aí, observando as pesquisas, e a partir daí nós elaboramos algumas proposituras e dando entrada aqui nessa casa. Isso realmente a gente vale ressaltar, porque quem acompanha seu trabalho sabe. É bem amplo as suas propostas que aqui dentro tramitam. Então, vereador, a gente começa, na verdade eu botei em ordem aqui, mas a gente vai para o primeiro, que eu acho que foi de 2017, exatamente, referente até uma proposta baseada também que ajuda. A criação do relatório anual da empregabilidade das mulheres vítimas de violência aqui no município de Fortaleza. Bem importante, né, professor? Sem dúvida. Na nossa posição modesta como coordenador mundial dessa pesquisa, eu creio que o relatório que a gente lançou, que pela primeira vez, na verdade, na América Latina, não só no Brasil, a gente tocou num ponto crucial, ou seja, vamos não só colocar os dados reais da violência doméstica, da violência contra a mulher, mas vamos tentar mostrar que a questão da violência, ela também dói no bolso. Isso é muito importante, né? Você gostando ou não, se você quer empoderar a mulher, e esse realmente é modernamente a melhor maneira de você ir diminuindo a questão da violência doméstica, é você restabelecer um equilíbrio de poder dentro do domicílio, a questão do mercado de trabalho da mulher é absolutamente essencial. Você entender não só como essa violência impacta nessa mulher, como também como o fato de ela estar tendo uma maior empregabilidade, como é que isso impacta de volta. Então, a questão da violência doméstica, a questão do mercado de trabalho da mulher, se trata de uma relação simultânea. E eu não tenho ainda, evidentemente, os detalhes do projeto do vereador, mas o fato, eu gostaria de enaltecer, vereador, aqui, o fato de um homem, né, de um legislador, estar envolvido com isso, eu já lhe coloco, na minha posição de professor, já lhe daria uma nota bem alta, né? Tá entendendo? Se o senhor me permite, porque a participação dos homens é fundamental. Eu acho que o problema da violência doméstica, ela é perpetrada pelos homens, na maioria esmagadora, então os homens têm esse dever e realmente o senhor está de parabéns. Então a questão do trabalho é fundamental, porque ao se bater em mulher, e você frisou bem no início, que não é só a violência física, a violência emocional, a violência sexual, eu gostaria inclusive de colocar mais 2, que está na Lei Maria da Penha, que é a violência moral e a violência patrimonial, que é essa que você também está tocando. Então, a violência, ela afeta diretamente a produtividade da mulher, a capacidade decisória da mulher no trabalho, isso tudo já foi colocado nesse relatório, ele realmente impacta negativamente nisso. E também ao contrário, quando a mulher consegue ter uma empregabilidade, ela consegue restabelecer o empoderamento dela e as relações ficam melhor e a violência diminui. Então, se a sua proposta de lei está na direção da empregabilidade, eu já aplaudo e já me coloco à disposição para entender mais e a gente ajudar no que for possível, não só eu, como o próprio Instituto Maria da Penha.
Mais detalhes, vereador, sobre essa sua proposta? Olha, na realidade eu trouxe, inclusive, aqui a minha justificativa, né, para esse projeto, que eu posso até ler rapidinho aqui, professor. Fique à vontade. Entender, certo? Que chama-se Renvive. Esse Renvive, ele tem o objetivo de reunir, num só documento, professor, os dados relativos à situação socioeconômica da população feminina que é submetida à violência de qualquer espécie, para inclusão e qualificação aí no mercado de trabalho no município de Fortaleza. Além também de servir para a implementação das políticas públicas de empregabilidade. Tudo isso com base na lei 12.227, 12 de abril de 2010, né? Que criou, inclusive no âmbito federal, o relatório anual socioeconômico da mulher. Exatamente. Raziana, é isso, professor? Exatamente. Bom, esse relatório ele vai conter informações sobre a taxa de mortalidade materna, número de filhos, né? Gravidez na adolescência, né? Que é muito importante também, tá? Doenças típicas ou de maior incidência nas mulheres, participação dela no mercado de trabalho formal, informal, certo? E daí a gente vai desenvolvendo, ou seja, a proporção de mulheres chefes de família. Que a gente certo? sabe que é bem grande. Que é bem grande também. Perfeito. Não é isso, professor? Tem aumentado sistematicamente no Brasil isso. O número de famílias cujo chefe é a mulher. Bom, esses dados já estão, inclusive, disponíveis, né? Na forma fragmentada e que, às vezes, dificulta até um mapa real, né? É verdade. E que as Dificulta, pessoas né? precisam conhecer mais sobre isso, né, professor? As pessoas precisam se atenar. Porque a importância de dar para a mulher, a gente pode dizer assim, essa oportunidade de reatar sua vida, de começar, porque mesmo aquelas que já trabalham, elas também sofrem essa agressão. Né? Exatamente. Algumas têm que deixar o emprego pela exigência do marido ou pela situação psicológica que acomete, porque é a questão da doença emocional, né? Que a gente sabe e como o senhor bem relatou, são situações que também convivem. Então, dar essa oportunidade para as mulheres, eu acho que já é um ponto. E as pessoas conhecerem mais sobre essas pesquisas e sobre esses relatórios. Perfeitamente. Só para você ter uma ideia, os nossos dados, que são dados pela primeira vez, dados precisos, cientificamente coletados, a gente diz representativos, porque são mais de 10 mil mulheres em todo o Nordeste que a gente está acompanhando desde 2016. Para você ter uma ideia, a diferença média entre o salário de uma mulher que não sofre violência doméstica e uma que sofre, chega a ser às vezes 12%, 15%. Né? Ou seja, quem sofre violência doméstica perde já por sofrer. Aí você pergunta, mas como? Tem os canais mais óbvios, ou seja, o marido lhe bate, você vai ter uma luxação, você vai ter uma sequela física. Então, se você trabalha em algum local onde você trabalha com o seu corpo, né, uma linha de montagem, com a sua imagem também, está prejudicado. Claro. Tem também a questão emocional. Por incrível que pareça, um dos pontos onde há mais assédio à mulher e a violência é ou no trabalho ou no entorno do trabalho dela. Porque mesmo quando ela deixa a casa, vereador, o ex-marido, ou ainda continuando o companheiro, ele sabe que ela está num ponto de trabalho, ele vai lá. Então, a questão do trabalho é fundamental. Só para te dar mais um insight que é importante, que inclusive o setor privado brasileiro precisa contribuir, não só o setor público, grandes empresas americanas, grandes empresas europeias, por exemplo, do porte da Verizon, que é uma gigante, né, de comunicação, de telefonia dos Estados Unidos, elas já têm planos internos que deixam muito claro uma estratégia clara de proteção, tá certo? Prevenção e proteção das suas empregadas, porque é o que a gente chama smart business, né? É fazer o negócio de maneira com sabedoria. A empresa privada sabe que se a sua trabalhadora sofrer violência doméstica, ela vai ter problemas, render, ela né? deixa de ganhar. Então, gostando ou não, a ética capitalista do lucro também, de uma certa maneira, vai ajudar, né? Então, as grandes empresas privadas aí fora estão contribuindo para esses esforços de prevenção, não só por uma questão humanística, que é natural, mas também por uma questão financeira. Então, todos os esforços, e aí eu volto a ressaltar, eu fico muito feliz que homens estejam nessa luta. Eu acho que é muito bem-vinda essa sua proposta. Com certeza. Eu vou pedir permissão, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas já a gente continua aqui no programa Direito, que hoje fala sobre a questão da violência contra a mulher. A gente recebe o vereador Evaldo Costa, do PRB, e também o professor José Raimundo, ele que é professor e pesquisador da UFC, dentro desse parâmetro, dentro desse assunto. A gente volta já já. Fortaleza, bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura, exercícios mais saúde, novas praças,
areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Estamos de volta. O programa Direito de hoje volta a pontuar questões relacionadas à Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher. A gente recebe o vereador Evaldo Costa, do PRB, que participa conosco, e também o professor e pesquisador da UFC, José Raimundo. Ele que é pesquisador dessa área e tem uma ampla pesquisa e está aqui trazendo seus conhecimentos e as suas informações para a gente. A gente inicia esse segundo bloco agora, se o senhor me permite, para que a gente pontue mais um dos seus projetos, vereador, que tramitou aqui na casa relacionado a essa questão. É o que dá a proposta de criar a campanha Agosto Lilás. Fala para a gente sobre essa campanha. Olha, na realidade, essas proposições que eu tenho proposto aqui nessa casa, principalmente essa, né? Porque a gente já sabe que tem muitas aí que vêm batalhando no sentido de dar mais tranquilidade para as mulheres. Certo? Mas quanto mais você tiver mais campanhas, mais nós teremos pessoas mais conscientes do seu dever. Porque eu estive observando uma pesquisa que foi feita também, uma pesquisa que foi feita, e um cientista, ele até falou de que o término de um relacionamento, a pessoa que termina um relacionamento, é como se estivesse ali separando ela de uma droga, um vício. Certo? Que às vezes a pessoa não ama mais, mas está deixando ali aquela droga e aquilo causa até aí vem aqueles problemas, aquelas... São os relacionamentos doentios, né? Como Pronto, a gente costuma batizar. vem a depressão, sabe? Vem aqueles sentimentos de rejeição que a pessoa tem e aí parte para esse tipo de agressão. Aí certo? quem nunca antes viveu se depara com se depara com uma situação dessa, nova na sua vida, né? Dessa, né? Olha, e é importante também... nós temos aqui no nosso município de Fortaleza, no nosso estado do Ceará, delegacias preparadas para amparar aquela pessoa que está sofrendo a violência. Principalmente a mulher, que a mulher chega deprimida naquele ambiente de delegacia, que já é uma coisa muitas vezes pesada, com medo até de saber como é que ela vai ser recebida. Abordada. Né? Olha, só se você me permite aqui, num projeto meu que eu criei, inclusive tem aí assédio é crime dentro dos ônibus. Você me acredita, professor, que eu recebi uma denúncia de uma pessoa que estava sofrendo isso dentro do ônibus. O cara ainda agrediu ela. Ela parou, parou numa delegacia, certo? Além do assédio que ela sofreu, ainda o constrangimento, entendeu? tudo. Ela parou numa delegacia. Sabe o que falaram para ela lá? Você vai ocupar a polícia com isso? Tanta coisa para a polícia fazer. Vá lá na delegacia da mulher, sabe? Tá aí a importância, Rapaz, professor vereador, com licença, do que a gente conversou antecipadamente, né? Antes de estarmos aqui no programa, a nossa apresentação, de que o agressor ele precisa ser tratado, mas não só o agressor, os homens também precisam ser tratados. Então, eu já aproveito e lhe pergunto, a proposta dessa campanha Agosto Lilás, que é exatamente de levar a informação, de combater, de prevenir a sociedade como um todo, é fato que, como qualquer outra campanha, informação é importantíssimo, não é isso? Não, exatamente. Eu acho que esse segundo projeto de lei ele é importante porque ele toca num lado que, inclusive, tem sofrido preconceito até do próprio movimento feminista, né? Que é o quê? O que me parece até paradoxal, né? Ou seja, mais de 85% a 90% da violência contra a mulher é perpetrada por homens, tá certo? E realmente a gente, até a década de 1990, 2000, Brasil, América Latina, a gente tinha um verdadeiro preconceito de iniciativas que focassem no homem, ou agressor, ou potencialmente agressor, ou mesmo naquele homem que nunca será um agressor. Então, o que a gente vê agora é ressurgir uma maior racionalidade, né? Em vários outros países, eu gosto de me referir para outros países, de maneira nenhuma em tom deselegante ou pedante, mas, na verdade, a gente tem que buscar em bons países exemplos, latino-americanos, né? Ou nos Estados Unidos, na Europa, os bons exemplos.
Ou já a partir no final da década de 1990, há uma clara evolução em se fazer programas que foquem o homem, ou o homem agressor, ou o homem em vias de agressão, ou a população masculina em geral, desde pequena. A gente tem que mudar o conceito de gênero, tá certo? A gente tem que valorizar as meninas, as mulheres, elas são fundamentais. Então, todo esse tipo de proposta que vise conscientizar ou focar o público masculino deve ser incentivado, certamente. E vale ressaltar, por exemplo, como o vereador disse, né? Ela chegou na delegacia e a forma de que ela é abordada, então assim, eu acredito que são vários os pontos e várias as áreas que também a gente precisa ter esse olhar e começar a sociedade a tratar. Recentemente aqui na Câmara Municipal, eu vou usar esse exemplo para esclarecer bem o que eu estou querendo dizer. Houve uma audiência pública, né, que era voltada exatamente para a questão da conscientização do autismo. E uma menina de 10 anos, que foi convidada para ir para a tribuna, ela fez uma apresentação espetacular. E uma das frases dela me tocou muito dentro do pronunciamento dela, que era dizer assim, que os policiais, eles precisam saber como abordar um autista, que um médico, ele precisa saber como atender um autista, que uma professora, ela precisa estar preparada para ensinar um autista. Então, assim, usando esse exemplo, eu levo para dentro disso que o vereador acabou de citar, né? Ela chegou na delegacia e olha o que ela escutou. Então, assim, seja profissional, seja um médico, se ela for diretamente a um hospital por conta de uma agressão, ou seja, qualquer outra área de atendimento, as pessoas precisam se preparar para atender essas mulheres. É verdade, tem que encorajar, né? Tem que encorajar. Né? Eu queria também tocar num projeto meu, um projeto de lei, que inclusive esse projeto de lei, Karine, se você me permite... Pois não, vereador. A gente parte para esse lado que inclusão dos agentes do atendimento à saúde Sim. familiar, certo? Que poderiam sim detectar. Porque muitas vezes, professor, muitas delas sofrem em silêncio. Certamente. Muitas mulheres sofrem ali em silêncio. E eu acho que esse agente, no momento que ele for atender lá, ele poderia sim detectar isso naquela mulher, o que é que estaria se passando, aquele estado deprimente que ela está. Lembra, certo? a gente falou recentemente sobre esse projeto quando deu entrada aqui na casa, Sim, não foi, vereador? sim, exatamente. Não é isso? Eu acho que também seria uma, né, professor? Certo, é uma boa iniciativa. Eu só gostaria de qualificar um pouco o seguinte: a questão de você captar a violência doméstica é algo, por exemplo, extremamente sutil e se não bem trabalhado, pode ter o efeito revés. Só para você ter uma ideia, nesse nosso projeto, já que a gente ia à casa dessas mulheres, eu tive um cuidado metodológico gigantesco, inclusive em contato direto com o pessoal da Organização Mundial de Saúde. Então, inclusive, a gente melhorou a própria metodologia que era aplicada no mundo. Por quê? Se abordar. Exatamente. Só pode ir, por exemplo, a gente só deixou ir à casa dessas mulheres, primeiro, mulheres Para se sentirem mais à vontade, mulheres, elas tiveram que passar por um treinamento dado pelo próprio Instituto Maria da Penha de mais de 40 horas, tá certo? Além disso, a gente exigiu pelo menos o nível universitário incompleto. Então, se estiver atento a essas especificidades do público feminino, porque preste atenção que a gente vai contactar mulheres que podem estar no risco de violência, podem estar sofrendo violência. Então, se a gente se cercar, né, se o senhor incluir essa visão, eu acho que tem tudo, né? Pegar esse grupo que já tem uma experiência de abordagem social muito grande, que são os agentes sociais, que realmente tem um papel relevantíssimo no passado no Ceará. Eu acho que se a gente prestar atenção nessas especificidades, seu projeto tem um potencial muito grande, certamente. Eu gostaria só de tocar um ponto que eu esqueci. A questão da delegacia da mulher é absolutamente crucial. Na nossa pesquisa ficou evidente que o que a gente captou de violência doméstica, por exemplo, é muito claro, entre 15 e 49 anos, no Nordeste como um todo, e o Ceará, infelizmente, é um dos campeões de violência doméstica no Nordeste e no Brasil, 30% das mulheres, ou seja, praticamente um terço, já sofreu alguma violência ao longo da vida. Então, o número é grande, né? Então, infelizmente, a gente não avançou em questão de delegacia da mulher no estado do Ceará. Haja vista a delegacia de mulher aqui de Fortaleza, que apresenta problemas, inclusive o teto caindo. O ideal hoje em dia, professor, diante da sua pesquisa, seria quantas delegacias? Olha, certamente, se fosse colocar no papel, teria que ter uma delegacia em pelo menos cada município de pelo menos 100 mil habitantes.
ou na verdade o melhor seria 60 mil habitantes. Todo município de pelo menos 60 mil habitantes tem uma delegacia da mulher. E principalmente, aí é que você tem que ter muita clareza, que é o quê? Delegacia da mulher é um tipo de delegacia que, se você quiser fazer funcionar, é bom que seja 7/24, funcione todo dia e 24 horas. Por quê? Eu sei que eu estou tomando um tempo aqui, mas é importante saber por quê. Fique à vontade. Por quê, vereador? Há muitos casos que o cidadão chega do trabalho, né, e aí realmente é o período do tempo onde há mais violência, a partir de 6, 7 horas da noite. Ele bate na mulher, agride a mulher física, emocionalmente ou sexualmente, né? Nós temos o famoso estupro, né, marital, que ocorre também. E aí o que acontece? Ela fica louca para fazer a denúncia, mas a delegacia está fechada. Aí o que acontece? Até o outro dia, para abrir a delegacia, o cidadão contemporizou, fez promessas e quando chega no outro dia ela não vai. Então a questão da delegacia da mulher ser 24 horas é absolutamente crucial. Muito importante, é verdade. A gente vai fazer de novo um rápido intervalo. Com licença, e já a gente continua aqui o nosso bate-papo no programa Direito de hoje, que pontua a questão do combate à violência contra a mulher. É já. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. O programa Direito está de volta e a gente inicia agora o nosso terceiro e último bloco, né, continuando a tratar aqui desse assunto relacionado à Lei Maria da Penha, que é exatamente a questão da violência contra a mulher. Recebemos aqui no nosso programa hoje o vereador Evaldo Costa, do PRB, e junto com ele o professor e pesquisador da UFC, José Raimundo, que tem uma ampla pesquisa relacionada a esta área, a essa questão. Dentre os 4 projetos, 3 nós já falamos, então a gente vai abordar aqui um que até já foi citado pelo vereador, que são os exemplos vividos dentro do transporte coletivo. Esse é a proposta da criação de mais uma campanha, que é uma campanha permanente de combate à violência sexual nos transportes coletivos, o velho assédio, né, nos ônibus, que as pessoas precisam entender que é crime, assim, o senhor também bem batizou, assédio nos ônibus é crime. Vereador, várias foram as vezes que no dia a dia, convivendo aqui na casa, o senhor trouxe exemplos, né, de denúncias que o senhor recebeu, né, de mulheres que mandaram vídeo, que entraram em contato, que sofreram essa situação. Então, assim, claro que eu acredito que esse tenha sido um dos principais pontos para que isso aqui seja colocado. E a gente sabe também de exemplos recentemente, né, que repercutiram nacionalmente, mas um exemplo que chegou tarde, né, vereador ou professor, porque há quanto tempo as mulheres sofrem com isso? Então, exatamente. O Instituto Maria da Penha, né, juntamente com a Universidade Federal de Ceará, inaugurou um boletim trimestral, que a gente chama de boletim trimestral sobre a conjuntura da violência contra a mulher no Brasil. E nós resolvemos inaugurar com o Estado do Ceará, não só porque a Maria da Penha é cearense, mas porque é inegável que nós vivemos uma situação extremamente crítica em relação à violência, né, no Estado do Ceará. Mas o que as pessoas não estão discutindo, e que aí a gente realmente colocou, explicitou, é que quem está realmente sofrendo muito mais com essa violência são as mulheres e principalmente as jovens, que a gente está colocando entre 15 e 29 anos. Se você comparar o número de mulheres assassinadas no primeiro trimestre de 2018, com o mesmo período do primeiro trimestre de 2017, que lá já foi um recorde histórico, o número de mulheres assassinadas em Fortaleza, nessa faixa de idade, aumentou 5 vezes. Então é algo estarrecedor, ou seja, as mulheres, principalmente as jovens de periferia, as que estão sofrendo com essa nova onda criminal turbinada pela luta entre facções. Então, a gente está deixando muito claro... Infelizmente, né, professor? É uma nova etapa agora que a gente vive. Exatamente, uma nova etapa onde as mulheres, infelizmente, jovens, né, estão sofrendo. E não só... sendo vítimas de homicídio. A gente não colocou ainda nessa pesquisa, porque está atrás de dados, né? Elas também, o número de violência emocional e sexual aumentou vertiginosamente. Por quê? Porque a quantidade de jovens do sexo masculino ligados, né, às facções, né,
aumentou também, isso também é inegável, e isso colocou um comportamento violento na periferia totalmente diferente. Então, infelizmente, isso é algo que nós estamos colocando com dados, inclusive dados da própria Secretaria de Segurança Pública, Sim. e uma ação do governo do Estado do Ceará é urgente, porque as jovens aqui de Fortaleza do Estado do Ceará estão sofrendo as maiores consequências dessa onda homicida que se instalou no Estado e não tem perspectiva de diminuição. É bom que se diga, né? também, Karine, no toque do professor que eu vou te falar aí, porque a questão do homicídio, ele é diferente do feminicídio. Sim. Certo? O feminicídio está ligado mais ao gênero, Exatamente. né, professor? Ao gênero, né? E então, nesse caso que você está tocando aqui, são muitas jovens que, infelizmente, estão envolvidas com essa criminalidade alarmante que está aqui no nosso município de Fortaleza e no nosso estado do Ceará. Porque a cada dia, infelizmente, a gente tem conhecimentos de vídeos, né? Exato. As redes Execuções sociais, as bárbaras, execuções são frias, né? frias, bárbaras. Voltando um pouquinho para essa questão da campanha assédio nos ônibus é crime, né? Quem pensa que está livre disso, né, vereador? Jamais. É verdade, né? O Sindônibus até ensaiou, digo sim que ensaiou, fez uma audiência pública em conjunto também com outros vereadores aqui, né, da casa, né? Para poder colocar essa campanha permanente, mas ficou muito tímida. A campanha não ganhou as ruas, infelizmente os agressores continuam cada vez pior, muitos pervertidos entram nesses ônibus, preferem ônibus lotados. Uma falta de Entendeu? respeito grande, né? Jovens que vão para as faculdades, que vão para as escolas, acabam sofrendo. Ultimamente eu tive uma denúncia, duas denúncias, tá? De que ali para o lado da Barra do Ceará, aquela região entre a Barra do Ceará e Carlos de Pamplona, entendeu? O cara tipicamente com os homens todos lá de fora, entendeu? E ainda praticando o ato mesmo dentro do coletivo. Foi que a mulher alarmou, ele empurrou a mulher e aí foi que a população foi para cima, pegou ele só não foi linchado porque a polícia chegou imediatamente, porque senão poderia ter acontecido uma tragédia pior. São as situações revoltantes, né? A sociedade reage desse jeito, porque é como se nós tivéssemos a necessidade, a gente sempre teve a falta e do solucionar. Né? Tipo, se a polícia ou se a justiça não resolve, eu resolvo com minhas próprias mãos. Né? Essa questão do se vingar, do estar revoltado por essa situação toda. Só um detalhe, Karine, aqui, porque o professor falou que é preciso, né, delegacias em todo o estado. Se o governo, muitas vezes, que tiver realmente a boa vontade, ele poderia pelo menos criar núcleos dentro dessas delegacias que pudesse atender aquela mulher, não é isso, professor? Não, perfeito. É possível, professor, ser feito isso? É possível. É claro que uma delegacia em cada município nem precisaria, né? Porque quando você vai abaixo de 60 mil, basicamente você não precisa de uma delegacia. A criação de núcleos, sim, é possível. Ela pode ser também dentro de um contexto de uma delegacia geral, né? O ideal é evidente que seria uma delegacia da mulher separada. Mas a gente vive num estado carente, ninguém está vivendo no mundo da lua. Então, seria interessante sim essa solução, mas nesse caso tem que tomar o cuidado para, vamos dizer assim, pelo menos a entrada do atendimento da mulher, ele tem que ser separado, porque é extremamente constrangedor uma mulher entrar numa delegacia geral, né? Para ser atendido por um crime de violência doméstica. Então, o ideal é que seja separado no mesmo núcleo. Mas né? se eu lhe falar que já aconteceu isso comigo, uma vez que eu fui assaltada, e eu cheguei na delegacia, o rapaz, bom dia, é violência, moça? Eu fui assaltada. Tipo, sei. né? A mulher, ela não só anda na delegacia por conta disso. Exatamente. Então, é uma forma que eu me senti constrangida. Exatamente. Né? Eu olhei para um lado, a delegacia lotada, todo mundo olha para você e você fica assim. Então, muito importante essa questão. Aí você vê a situação do Estado, como o professor mesmo tocou aqui. O teto da delegacia da mulher, o principal aqui, desaba, quase caindo na cabeça de delegados, de escrivães, de inspetores, né? A situação de infraestrutura é muito importante também. A estatística de hoje, desculpa, Karine, nós temos apenas 10 delegacias da mulher no estado inteiro. Isso é um absurdo. A população que a gente tem e com o nível de violência de O que eu queria perguntar ao senhor, professor, diante, né, do seu estudo, dessa sua ampla pesquisa, o que é que o senhor, como conhecedor, né, e diante de todos esses fatos, percebeu o que é que falta
para que isso seja visto com bons olhos mesmo a expressão. Não que o governo não tenha, mas o que está faltando para que isso seja solucionado? O que está faltando é a própria sociedade, principalmente os homens, reconhecerem que o problema da violência doméstica, a violência contra a mulher, é um problema seríssimo. Não só de questão de direitos humanos, tá certo? Mas também na questão de como a mulher, como um ente, como um agente produtivo num país. Então, é por isso que homens são muito bem-vindos nisso. Agora, não dá para você deixar de falar, infelizmente, a ausência de um plano estadual de enfrentamento à violência doméstica. Nós estamos carentes. Por exemplo, a Casa da Mulher, toda construída ali na Zé Bastos, quase em frente ao INCRA, está fechada, toda pronta. Nós não temos com a verba já separada, tudo, né? Então, são essas coisas que você diz, olha, a gente quer, como homem, ajudar, a gente está ajudando o vereador, mulheres esclarecidas como você está ajudando, vereadores, deputados, mas está faltando um movimento, e esse movimento passa pelo governo do Estado. Se ele não tem um plano de enfrentamento estadual, ele jamais terá a sua sociedade, todos os integrantes da sociedade agindo. Então, isso foi realmente o que faltou, né, nessa gestão, é inegável. Agora, é preciso também mais aplicação da lei. Sim. Certo? Porque se a mulher chega numa delegacia, ela recebe lá uma medida protetiva. O que é uma medida protetiva? Um papel assinado lá pelo delegado, na hora. Se o agressor for lá com o intuito de matar ela, ela vai apresentar o papel, não venha não, porque eu tenho uma medida protetiva. Desculpa, aqui. mas chega a ser com até tempo, engraçado, né? Com tempo vai chegar trágico uma viatura para poder Perfeito, ajudar. perfeito. Volto a dizer, tudo isso é uma nova visão de um contexto de segurança pública que tem que privilegiar também a mulher, né? Eu gosto de enfatizar isso porque as pessoas estão sendo até irracionais em não proteger as mulheres. Não é a questão de direitos humanos, é questão de dignidade, mas é também questão de outras coisas. Por exemplo, não há dúvida, Karine, vereador, os pesquisadores já sabem claramente que dentro de um domicílio, a mulher sabe gastar muito melhor do que o homem quando se trata de desenvolvimento da criança, educação, saúde. É por isso que os grandes projetos federais de repassar renda são repassados agora, desde a década de 1990, final, para as mulheres. Porque as mulheres gastam muito melhor do ponto de vista econômico e financeiro no desenvolvimento. Então a mulher é absolutamente fundamental para o desenvolvimento social e econômico. Os brasileiros precisam entender isso também. Agora, o bom também é que está sendo um encorajamento das mulheres. Sim. Que através de uma pesquisa que foi realizada, ponto importante, era exatamente 26% das mulheres, né, agredidas fizeram as denúncias contra companheiros e ex-companheiros, né? Isso em relação ao ano anterior. Seria de 2016 para 2017, né? A gente já vê os reflexos de todo esse movimento que tanto se trata, que tanto se fala dessas campanhas importantes, assim como essas propostas apresentadas pelo vereador. São dois pontos que a gente não pode deixar de tratar já na reta final do programa. Essa questão do aumento do número de denúncias, né, professor? É super importante. Perfeito. Na medida em que se conscientiza a população, na medida em que a população de mulheres se sente minimamente protegida, os equipamentos começam a funcionar, então ela aumenta também a denúncia, né? Então a denúncia inicialmente ela aumenta por duas coisas, aumenta porque aumentou a violência, mas também porque tem um canal. Mas às vezes não pode ser só aumento da violência, mas sim só a coragem da mulher, exatamente, né? a coragem da mulher. Então, tudo isso, o pesquisador exatamente tem que destrinchar isso. Eu tenho, inclusive, um aluno que eu estou orientando agora, exatamente nesse tema de saber como separar isso. Então, claramente, a mulher se sente mais empoderada, ela se sente mais receptiva e ela está denunciando. Agora, é importante também que outros canais, a gente também fala da segurança pública, mas também o setor de justiça, Ministério Público e Justiça estão dentro precisam atuar, precisam acompanhar porque a isso. partir do momento que se tornar rotina, aí sim a gente sabe se houve aumento ou diminuição. Exatamente. Né? E não só apenas a questão do ato. Outro ponto importante que não pode deixar de a gente tratar é a questão de falar, é a questão de tratar os agressores. Por que é importante, professor? É fundamental. Primeiro, de maneira bem concreta, mais de 85% da violência contra a mulher é perpetrada por homens, né? Por homens. Então, por que o agressor é importante? Porque foi uma parte bastante esquecida, mas não tem como você resolver um problema só tratando já a vítima, né? Ou a potencial vítima, e não aquele que perpetra ou aquele que vai querer perpetrar. Na hora que você começa a agir também em programas, não só de
perpetradores ou ex-perpetradores ou potenciais perpetradores, você está abrindo uma nova dimensão de diminuir drasticamente a violência doméstica. Então, a gente está precisando de reorientar a nossa visão de política social no Brasil, na área de violência, para isso. É o que os grandes países latino-americanos, europeus e da América do Norte estão fazendo. O homem agressor ou potencial agressor também tem que ser responsabilizado, tem que ser tratado e tem que ser foco de políticas públicas. Se o senhor me permite, vereador, eu acho que isso já fica até como uma sugestão de um futuro projeto, uma futura proposta. Vamos conversar direitinho, professor. Certamente, eu agradeço. É verdade. O senhor ia ressaltar alguma outra coisa na hora que o professor estava falando? Não, só eu quero parabenizar aqui o professor, né, porque realmente os projetos que eu tenho feito junto com a minha equipe, nós fomos buscar, baseado nas pesquisas feitas lá pelo UFC, no tocante aqui ao professor, e também procurando com o Instituto Maria da Penha, né, para que a gente possa desenvolver. E assim vou procurar também, professor, para a gente conversar sobre essa nova proposta, né? Essa nova proposta aí, para a gente dar entrada aqui na casa. Eu agradeço e gostaria de ressaltar o papel fundamental nesse projeto de pesquisa do Instituto Maria da Penha, tá certo? Ele tem sido absolutamente essencial, não só do ponto de vista da ponta, da implementação, mas também de colocar ideias importantíssimas que têm guiado algumas perguntas científicas. A gente tem, inclusive, modificado ou até criado, que é, por exemplo, a questão dos órfãos da violência doméstica. Foi uma sugestão pessoal da própria Maria da Penha se perguntar sobre isso. Então, a gente tem pela primeira vez, uma estimativa dos órfãos da violência doméstica. Mas isso é assunto... São outros pontos. A gente vê, vereador, o quanto o programa se torna pequeno, né? Diante das informações. Professor, e quem quiser conhecer e saber sobre essas pesquisas? Pronto. Todos os relatórios dessas pesquisas estão no site do Instituto Maria da Penha, tá certo? E quem quiser entrar em contato comigo, depois é muito fácil, meu nome é José Raimundo Carvalho, eu pertenço à pós-graduação em Economia da UFC, então facilmente você encontrará o meu e-mail e tenho o maior prazer de me comunicar com estudantes, com políticos, com gestores públicos, privados ou público em geral para dar orientação sobre isso. Ficarei bastante lisonjeado se as pessoas se interessarem. E a gente agradece a sua participação, é uma honra tê-lo aqui conosco, professor. Muito obrigado. Vereador Evaldo Costa, eu digo a mesma coisa, né? Mais uma vez, essa é a sua primeira experiência com a gente aqui no programa Direito, que é um espaço criado também para mostrar o trabalho dos vereadores, né? Muitas pessoas não conhecem, às vezes, as leis, depois de sancionada, não conhecem os seus direitos, e a gente vem aqui tratar dessas questões. Como vários desses projetos, a gente já sabe aqui, já estão no seu período de votação, alguns já até iniciaram para aprovação, passa para a sanção do prefeito, é todo aquele processo legislativo. Mas, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pela sua indicação, né, que foi maravilhosa, foi um prazer recebê-los e voltem sempre. Muito obrigado, Karine. Obrigado, professor, por estar aqui junto conosco aqui nesse debate maravilhoso, democrático, né? Em relação a essas questões de violência contra a mulher. E vamos esperar, né? De que os projetos sejam sancionados aí pelo Executivo Municipal. E que a gente colha bons frutos, Com né? certeza. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada por sua companhia e não esqueça, se é direito, você deve cobrar. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.